masculino e feminino, contexto biopsíquico, sexual, social, mitológico e sistêmico. No Tao Te Ching, lê-se: o Tao gera o um gera o 2 gera o 3 gera as 10.000 coisas. Traduzindo, do Tao, o todo, surge o a vibração que dá origem à nossa realidade física, que gera o 2, a polaridade oposta, que gera o 3, a junção das energias opostas que formam o átomo, que gera tudo que existe. Dentro das polaridades temos o princípio masculino, Yang, o movimento, a ação, que dirige energia para o princípio feminino, Yin, a receptividade, a criação, e assim põe em atividade o processo criativo. O princípio feminino é a criatividade, o masculino é a atividade. O princípio masculino fará ativa a obra criadora do princípio feminino. Cada princípio é incapaz da energia operativa sem o outro. Em muitas formas de vida, os dois estão combinados em um só organismo. Por esta razão, tudo no mundo orgânico manifesta ambos os gêneros. Há sempre o masculino na forma feminina e o feminino na forma masculina. No corpo humano, tem na boca a representação do feminino, na língua, o masculino, no nariz, o masculino, na narina, o feminino. Círculos e retas representando ambos. O ser humano tem força quando reconcilia em seu interior a sua parte masculina com sua parte feminina. Toda partícula se apoia em sua antipartícula. Todo o universo está construído sobre a compensação, ou equilíbrio de dois polos contrários, que ao equilibrarem-se geram energia. Tudo que existe é dual, desde o átomo, uma nuvem de corpúsculos negativos ao redor de um positivo. O ego masculino é capaz de sustentar e abrigar as operações da criação mental do ego feminino. A tendência do princípio feminino é receber impressões e do princípio masculino é dá-las. A vida surge a partir do encontro de um homem com uma mulher. Carl Jung introduziu os conceitos de ânima, alma, para descrever a essência interior feminina e inconsciente da psique do homem, e ânimos, espírito, para a essência interior masculina da psique da mulher. Isso significa que temos um totalmente outro dentro de nós, aquele que buscamos e que nos suga inconscientemente em uma torrente afetiva que dificilmente conseguimos lutar. O destino humano é estar condenado a se autodescobrir na terra do inconsciente. Ânima e ânimos são nomes para realidades em constante transformação. Homem e mulher são gêneros, masculino e feminino são qualidades. Os homens são masculinos no exterior e femininos no interior, as mulheres o contrário. O homem, se tornando mais próximo de sua ânima, ganha contornos de delicadeza e sentimentalismo e fica mais próximo da integridade de seu ser, assim como a mulher fica mais próxima de seu ânimos quando conquista sua independência. Uma pessoa que possui uma boa relação com seu mundo interior não se torna exclusa, mas sabe dosar onde ela termina e onde começa o outro. Jung também introduziu os conceitos de máscara e persona para descrever como nos separamos do outro, o que exteriorizamos, e self, a nossa essência. O que não reconhecemos em nós, projetamos nos outros, e isto se tornará nossa sombra. Aquilo que rejeitamos, que é oculto no inconsciente, será nosso destino. Assim, homens que rejeitam sua contraparte feminina e vice-versa estarão sempre a gerar conflitos na parceria sexual. A guerra que travamos com o outro exterior a nós é a guerra que acontece em nosso mundo interior. Os preconceitos externos refletem nossos conflitos internos. O que rejeitas te submete, o que aceitas te transforma. O natural é que os princípios masculino e feminino na mente de uma pessoa hajam harmoniosamente em conjunção com a de outra pessoa. Mas, infelizmente, a maior parte delas emprega um pouco o princípio masculino da ação,
ficam passivos, recebem tudo de fora e contentam-se em viver de acordo com pensamentos e ideias dos outros. Mental e fisicamente, a natureza criou uma diferença extrema entre homem e mulher, de modo que ele encontre seu oposto nela e ela nele. Isso gera tensão. Para produzir energia tem que haver opostos, acima e abaixo. A mulher, em geral, é mais fraca fisicamente que o homem, porém sua força está na capacidade de gerar tudo que ela quiser. Bem, ainda assim ela não se autofecunda. Ao criar projeções românticas no sexo oposto, perde-se o contato com sua própria essência, o self. Diz Beth Hellinger, nos relacionamentos heterossexuais amorosos, a mulher deve renunciar a apropriar-se do masculino e a possuí-lo, como se pudesse tornar um homem. E se assim fosse, ela nem precisaria dele. Mulheres que desenvolvem em si as características do outro vivem sós. Elas se bastam. A história conta que a mudança do homem nômade coletor para o agricultor proporcionou o acúmulo de riquezas e consequente predomínio dos mais fortes fisicamente sobre os mais fracos. Daí o surgimento de um patriarcado. A partir das duas grandes guerras, surgiu a oportunidade das mulheres se igualarem em oportunidades e liberdade, e mais ainda a partir da revolução sexual, pelo menos no Ocidente. Isso não apaga séculos de opressão. Pelo oposto, as mulheres fracas no exterior são muito resistentes no interior. Desenvolveram estratégias muito sutis de domínio sobre os homens. Disso dependia a manutenção da vida delas e dos filhos. A manipulação através do sexo sempre foi uma delas. E por muito tempo, a tão endeusada maternagem sequer existia. Aliás, é bom saber que muitas mulheres que têm filhos não têm vínculo algum com eles. Calam-se para não sofrer o repúdio social. Grande parte da depressão pós-parto se deve a isso, uma não aceitação real da criança. A agressividade contida, o lado sombra da mulher, se direciona para o bebê. A grande percepção de Bert Helling, com a fenomenologia das constelações, foi constatar a energia assassina inconsciente que as mães direcionam como um mandato para os filhos. Você por mim. Eu te dei a vida. Você me paga com sua própria vida. A única solução para um filho é crescer e trair este mandato. Até hoje, a mulher ainda luta para conquistar o direito sobre seu próprio corpo e prazer, que por muito tempo parecia ter sido feito apenas para o prazer dos outros, para gerar braços fortes para a agricultura ou combate, e ver os filhos morrerem bem cedo. Há muita mágoa e dor nelas. A prática para evitar filhos, até menos de meio século atrás, era o aborto. Nossa ancestralidade é formada por homens guerreiros, portanto muito agressivos, e mulheres dependentes, e isto no mínimo da geração de nossos avós para trás. Quando um homem mata uma criança, ele é um assassino. Mas uma mulher que mata ou abortar é vista como uma oprimida. Muitos idealistas dirão que elas têm o direito sobre seu corpo, podem fazer o que quiserem. Só que do ponto de vista do feto, ela também não passa de uma assassina. E aí, outros tantos idealistas vão dizer que o feto não tem direitos. Ou seja, justificativa para matar sempre houve. O homem ainda é o responsável pelo prover e a mulher por manter a prole na maioria das culturas. Ele tem que provar seu domínio fora do lar e a mulher no lar. A união do homem e da mulher sempre visou a manutenção da tribo. As primeiras formas de casamento eram vistas como ferramentas de manutenção de relacionamentos entre grupos sociais, uma forma de estabelecer alianças e conquistar aliados, constituindo relações diplomáticas, laços econômicos. Amor não era de forma alguma um dos critérios considerados. Sobrevivência, sim. Isso para os desfavorecidos. Nas elites, a união sempre foi uma forma de manutenção do poder. Até hoje, as estatísticas mostram que pessoas casadas têm mais saúde, vivem mais. Isso pode contribuir para explicar, para além dos condicionamentos sociais, o vazio e contínua busca que muitas pessoas solitárias manifestam, mesmo aqueles que sofrem contínuas desilusões ou insistem em ficar em péssimas relações.
O fato de podermos hoje escolher não significa que apagamos a história desde ontem. E a possibilidade das mulheres de algumas culturas estarem mais livres das obrigações da manutenção do lar, da educação dos filhos, não significa que as antigas faziam isso bem, nem que os homens de uma geração para cá aprenderam subitamente como ser mais maternais e assumirão a criação dos filhos mesmo que separados da esposa, apenas porque as leis o prevêem. O mesmo se dá quando a mulher quer sair exibindo seu corpo, porque tem o direito, desprezando o fato de que muitos homens ainda têm sérias dificuldades de controle dos seus instintos básicos. As meninas ainda são criadas com a revolta de mães infelizes no casamento que dizem a elas: casem-se com seus diplomas, porque eles não te abandonam. Ou cuide bem do seu corpo e de sua aparência, que é a sua única garantia de um bom casamento. Muitas mulheres ainda usam o subterfúgio de ter filhos para garantir sua sobrevivência, como se ainda houvesse lobos lá fora. Nem homens nem mulheres são culpados por este estado das coisas. Simplesmente era assim. Hoje pode começar a ser diferente. Tudo isso, e ainda nem falamos da questão da sexualidade, que é um reflexo do fracasso das relações entre homens e mulheres. Em algumas regiões do Brasil, há uma frase que diz: aquele que planta a árvore colhe o doce da primeira fruta, como que normalizando o incesto. A história tão singela do Chapeuzinho Vermelho esconde o alerta de que o mesmo lobo mau, ou seja, o avô que comeu a vovó, também comeu a filha e comerá a neta. E é a mãe que manda a menina para lá, mesmo alertando do perigo, ainda na sua lealdade inconsciente, condena a filha a repetir o padrão. As mulheres são abusadas desde a infância dentro da família, o que é considerado absolutamente normal em tribos nômades, cujos parentes casam entre si no início da puberdade há séculos. Na nossa ancestralidade, de apenas 2.000 anos para cá, temos trilhões de pessoas atrás de nós. Nós somos frutos de antepassados que abusaram de mulheres e de mulheres abusadas há séculos, ou talvez desde que o mundo existe. E isso não muda subitamente apenas pelo nosso desejo, e tampouco nossos antepassados ou mesmo culturas contemporâneas podem ser julgadas por estes atos. Esta violência está viva em nossos genes até hoje. Além disso, nós somos frutos de mulheres que mataram muitos bebês e temos muita sorte de sermos os que escaparam vivos, não só de abortos, mas de doenças, pestes, fome e guerra. Os que sobreviveram foram bravos, brutos e mataram antes de morrer. E ainda assim tiveram a força de passar seus genes adiante. Estão em nós, aqui e agora. Sim, há a força da brutalidade em cada um de nós. E também a culpa dos perpetradores. Há a dor e ódio das vítimas, dos excluídos, dos caçados, escravizados em todos nós. Bem antes da escravidão negra, povos que venciam as guerras escravizavam outros. Portanto, não são só os negros que trazem a dor da escravidão. Descendentes de índias pegas a laço ainda são muitos. Mulheres escravizadas existem muito ainda hoje, e isso não depende da sua cor. Quem foram nossos ancestrais? Assassinos, escravos, abusadores e abusados. E a todos como foram, só podemos agradecer. Estamos vivos graças à desgraça de incontáveis gerações e também à força de todas elas. E como podemos agradecer? Honrando todos eles, aceitando tudo como foi e nos desenvolvendo cada vez mais como adultos que não julgam nem usam as pessoas a seu redor, fazendo diferente a partir de agora. Mas quem é o homem e a mulher no psiquismo? Nos clássicos livros Ri, Xi e Wi, de Robert Johnson, temos a história de Psique e Parsifal como metáforas do feminino e masculino. Na história de Parsifal, o reino está desolado porque o rei pescador está ferido no castelo do Grau. O povo da corte profetiza que quando um jovem ingênuo fazer uma pergunta ao rei,
ele se curará. Esse jovem será Parsifal, criado sem irmãos ou pai, apenas pela mãe, como eram e ainda são quase todos os homens criados por mulheres, mães e professoras. Ele se encanta quando vê cavaleiros passarem e vai atrás deles. A mãe, cujo nome é Coração Partido, teve um marido, um cavaleiro que morrera ao salvar uma donzela, e ela lhe dá 3 conselhos: que respeitasse sempre as donzelas, que fosse à igreja de Deus sempre que necessitasse de alimento e que nunca fizesse muitas perguntas. O que esta mãe ensina? O que aprendeu na prática. Seguindo os 2 primeiros conselhos, ele chega à corte do rei Arthur e logo ganha uma disputa com um cavaleiro. Para tornar-se homem, o garoto precisa dominar sua própria agressividade, essa energia rude e bruta dentro dele, para que tal energia esteja a seu dispor conscientemente. Deixar-se vencer pela ira ou nunca usá-la mostra que sua masculinidade ainda não está formada. Psicologicamente foi derrotado. Parsifal não consegue nem vestir a armadura porque insiste em continuar com as roupas de baixo que sua mãe lhe deu. Na sua jornada, no entanto, encontra um padrinho, que é uma bênção para um garoto quando ele está se transformando em homem. A imagem do próprio pai talvez esteja um tanto desgastada para o filho, ou a comunicação entre eles na adolescência um tanto reduzida. O adolescente está longe ainda da independência, mas, por outro lado, muito orgulhoso para aproximar-se do pai e aconselhar-se com relação aos seus problemas íntimos. O padrinho, ao contrário, lhe ensina o necessário para a busca do verdadeiro espírito da cavalaria. Seu mestre aprimora o conselho que a mãe havia lhe dado. Ele diz que não deveria jamais seduzir uma donzela, mas também não se deixar seduzir por ela, e teria de sair à busca do Castelo do Grau com todas as suas forças. Lá chegando, deveria fazer uma pergunta muito específica: a quem o Grau serve? Quando Parsifal chega ao castelo do rei ferido, é recebido com toda pompa e circunstância. Acreditam que ele é o jovem que irá fazer a pergunta que irá curar o rei. Mas aí ele lembra do 3º conselho da mãe: não faça perguntas tolas. E apesar de seu padrinho ter lhe orientado e saber qual era a pergunta que deveria fazer, a quem serve o Grau, ele se cala. Ainda obedece à mãe. A resposta do povo seria: o Grau serve ao rei do Grau, e o rei se curaria, lembrando e honrando a força do rei. O evento mais importante que ocorre na vida interior de um indivíduo é mostrado nesta história do Castelo do Grau. Todo jovem tropeça mais dia menos dia com este castelo, lá pelos seus 15, 16 anos, e tem um insight que vai modelar muita coisa pelo resto de sua vida. Assim como o Parsifal, ele também não tem preparo para isso, nem o domínio necessário para formular a pergunta que tornaria a experiência consciente e estável dentro dele. Essa busca de algo indefinido é que faz com que os jovens fiquem tão irrequietos. Mais velho, Parsifal voltará pela 2ª vez e saberá fazer a pergunta. Da primeira não sabia como agir. Aliás, nenhum menino sabe na primeira vez. Quando perde a chance ao final de sua primeira experiência, sai à procura do Grau perdido incessantemente, sem parada ou descanso, na ânsia de reencontrar a beleza apenas vislumbrada. Sua fome espiritual força-o a escalar o que for possível, a tudo testar na busca do castelo perdido, porque só o Grau lhe trará a plenitude. Na primeira vez perdeu a oportunidade por causa de sua lealdade a crenças infantis, aquela vontade de regredir à dependência materna, seguindo os conselhos da mãe por tempo demais. Na busca da formosa donzela, o homem busca a companhia interior ou a inspiração que dá sentido à sua vida, projeta nela sua ânima, a que o anima e traz vida. Adquire sabedoria e serenidade ao lado de uma mulher. A metáfora da busca incessante pelo Grau é a jornada do homem no seu amadurecimento. O que ele busca não é uma mulher, mas sua ânima, alma. Aliás, quando ele a projeta numa mulher, seja sua mãe, amante ou qualquer outra, aí sim ele se perde.
E temos também o mito de Psique. Nele temos Eros, o Cupido, filho de Afrodite e Zeus, que se divertia atirando flechas douradas que suscitavam o amor e flechas de chumbo que causavam a indiferença. Ainda pequeno, foi separado de seu irmão que se chamava Antares, que significa ordem. Assim, Eros ficou sempre criança. Já Psique era filha de um rei, cujas duas irmãs já haviam se casado. Afrodite, mãe de Eros, irritada com a beleza de Psique, mandou que seu filho Eros lhe atirasse flechas para que ela se apaixonasse pelo ser mais horrendo que houvesse. No entanto, foi ele, Eros, quem se apaixonou, talvez por ter sido atingido acidentalmente por uma de suas próprias setas, e por isso não as atirou para mais ninguém. Eros, apaixonado por Psique, a leva, mas não permite que ela veja seu rosto, para não reconhecer nele um deus. Embora não vendo seu rosto, sem saber se era um monstro ou não, ela viveu dias muito felizes, pois ele lhe transmitia a sensação do mais profundo amor. De dia, Eros ficava com a mãe, de noite, com Psique. Com o passar do tempo, porém, Psique começou a sentir saudades de seus pais e pediu para visitá-los. Percebendo-a tão feliz, suas irmãs ficaram com muita inveja e tentaram prejudicá-la, incentivando-a a desobedecer a promessa feita a Eros de nunca olhar seu rosto. Morta de curiosidade, tomou uma decisão na volta ao castelo. Assim que ele adormeceu, acendeu uma vela. Maravilhada com a linda figura a seu lado, perdeu-se em sonhos e, de tão embevecida, esqueceu-se da vela. Deixou que um pingo caísse sobre Eros, que acordou com a dor. Entristecido pela quebra da promessa, depois de ter desobedecido sua mãe para ficar com ela, ele foi embora. O amor não convive com a suspeita. Psique ficou sozinha, abandonada, e aí começa seu calvário. Eros recolheu-se no castelo de sua mãe Afrodite, para que ela lhe curasse a ferida. Ao saber da verdade do amor do filho pela mortal, a deusa sentiu-se traída, jurando que Psique jamais veria o filho outra vez. Apenas para dar notícias do filho, Afrodite impôs a Psique várias tarefas impossíveis de serem cumpridas. Sucessivas e perigosas tarefas foram impostas por ela à pobre Psique, que cumpriu obstinada a cada uma delas, sempre ajudada pela compaixão dos deuses, que veladamente vinham em socorro da apaixonada princesa. Por fim, Afrodite ordenou que Psique fosse a Hades, o mundo dos mortos, e pedisse à rainha daquele reino, Perséfone, que pusesse numa caixa um pouco da sua beleza, para que Afrodite se recuperasse das longas noites de vigília a cuidar da ferida do filho. Psique levou dias para descobrir o caminho dos infernos. Com perseverança, contou com a ajuda de todos aqueles que cruzavam seu caminho. Comovida com o sofrimento da jovem, Perséfone, a rainha dos infernos, entregou a caixa da beleza a ela, para que levasse a Afrodite. Quando ela voltava ao mundo dos vivos, estava esgotada. Psique olhou-se numa fonte, fraca, envelhecida, perdera a beleza. Pensou que Eros jamais voltaria a olhar para ela, vendo-a daquele jeito. Atormentada por esta ideia, Psique decidiu não cumprir aquela tarefa imposta por Afrodite. Abriu a caixa que trazia um pouco da beleza de Perséfone para que pudesse recuperar um pouco da sua. Pensando assim, evitar que Eros a abandonasse quando a visse novamente. No entanto, ao abrir a caixa, uma grande maldição pousou sobre a infeliz princesa, que foi acometida de um sono profundo, caindo adormecida nas flores do bosque. Já recuperado da ferida, Eros fugiu à vigilância de Afrodite, decidido a procurar pelo seu amor perdido. Esse deus encontrou Psique adormecida no bosque ao lado de uma fonte. Aproximou-se dela, aprisionando o sono da morte que a envolvia dentro da caixa de Perséfone. Depois tocou a amada com uma das suas flechas de ouro, fazendo com que despertasse. Ao ver novamente o rosto do amado, Psique sorriu-lhe emocionada, atirando-se nos seus braços.
Ao saber de todos os sacrifícios que ela fizera pelo seu amor, Eros decidiu desposá-la para sempre. Pediu a Zeus, seu pai, que a tornasse imortal, e assim foi. Quando Afrodite quis impedir a união do filho, já era tarde. Psique tornara-se imortal, e já nada se poderia fazer contra ela. O amor cobiçara a mortalidade da alma, apaixonando-se por ela, fazendo-a imortal. Amor e alma estavam unidos para sempre. Imortais que eram, só um poderia fazer o outro feliz e completo. E da união dos dois nasceu um filho, a Volúpia. A partir desse casamento, Eros e Psique, ou o amor e a alma, permaneceram unidos para todo sempre. Qual é a metáfora dessa história para as mulheres? A perseverança, a confiança, a esperança trazem a mulher para sua maior conquista, seu ânimos. Não é um homem sua maior conquista, mas na jornada, quase um calvário, para recuperar seu amado, é que descobre a si mesma. Histórias como Branca de Neve, Bela Adormecida, propõem também a metáfora da energia da mãe nas figuras da madrasta e bruxa. Faz parte da jornada de Eva o sofrimento e de Adão ter que crescer por causa de uma mulher. O grau para ele é Eros para ela, e na jornada dessa busca é que adquire o desenvolvimento de sua completude. Na fidelidade infantil à mãe, o homem perde sua primeira chance. Na relação infantil entre mulheres, no regresso ao lar, a mulher perde a sua. O grau representa o receptáculo, o feminino para o homem, e Eros, com suas flechas, o masculino para a mulher. No mundo atual, em que jovens e seus pais imaturos, que protelam o mais que podem a estadia dos filhos em casa, quem mais perde são eles mesmos. Vivem isolados ou usam o sexo oposto apenas como objeto de desejos, perdem a oportunidade da jornada em busca por sua integração dos opostos. Agora, vamos expandir um olhar sistêmico sobre o universo do masculino e feminino. Viver o amor no casal é algo recente na humanidade. A identidade sexual nos é dada pelo destino e é pré-determinada desde antes do nascimento. Muitas pessoas se sentem bissexuais porque, ao nascer, podem substituir vários excluídos independente do gênero. Pelas ordens do amor do pertencimento e hierarquia, sabemos pela fenomenologia das constelações que os mais novos estão a serviço dos mais velhos. Tudo que não foi acabado numa geração anterior segue para as posteriores. Todo excluído é vivido por algum descendente. Estas substituições costumam desaparecer ao longo da vida, de forma que cada um pode viver sua própria identidade sexual na medida em que amadurece e pode se despedir com amor e respeito de todos que vieram antes. Quando se forma um casal, ocorre a fusão de seus sistemas familiares de origem e cria-se uma comunidade de destino. Eles são complementares e se encontram para finalizar algo. Não há um cônjuge agressor sem uma vítima que já traz o ódio oculto de seu sistema familiar de origem e que tenha desenvolvido este ódio ainda mais ao longo dos anos de sua própria vida. E todo agressor está na representação de vítimas do passado buscando a compensação dos danos. A relação de poder no casal mata o amor. Os ismos matam o amor. Incluem sempre um julgamento sobre o polo oposto. Machismo e feminismo têm um único objetivo, o poder sobre o outro. Assim, todas as religiões e formas de governo, judaísmo, cristianismo, capitalismo, socialismo, o que for, perseguem o outro como um inimigo, de forma declarada ou velada. São jogos de poder e manipulação, revivendo rancores e vinganças do passado, de nossos ancestrais ou de nossa infância, quando tivemos uma identificação com o sofrimento e raiva da mãe. No casal, não são duas pessoas que estão juntas, são dois sistemas. Cada sistema precisou dessa paixão desse casal para resolver algo que por si só não pôde. Assim, o sistema mais carregado espera que o parceiro menos carregado se encarregue de resolver uma intrincação que não conseguiu resolver e diz inconscientemente: você por mim. Quando a carga que um leva pelo outro é superior às suas forças,
pode ocorrer a separação, mas a intrincação não resolvida permanece nos filhos desta relação. O homem que toma a seu pai no coração aceita o pertencimento ao campo dos homens, maridos, pais, seja qual for a história desses homens, devolvendo-lhes sua responsabilidade pelo dano que fizeram nas mulheres ao passado, honrando seus sofrimentos, agradecendo ser um homem como eles. Um homem que honra o masculino desenvolve-se emocional e intelectualmente, respeita toda mulher. Se casar, provê o máximo possível dos gastos, especialmente enquanto a mulher se ocupa da maternagem de filhos pequenos. Administra bem o dinheiro do casal, respeita a família e trabalho da parceira. Assume 50% das tarefas do lar e da criação dos filhos até a independência deles. Assim, também honra o campo das mulheres, atenuando toda dor, sofrimentos e humilhações delas, para que elas superem todo o rancor e desprezo pelo universo masculino. A mulher que toma sua mãe no coração aceita o pertencimento ao campo das mulheres, esposas e mães, seja qual for a história destas mulheres, devolvendo-lhes suas circunstâncias, honrando seu sofrimento, humilhação e impotência, devolvendo-lhes seu destino, agradecendo ser uma mulher como elas. Se desenvolve emocional e intelectualmente, estuda, trabalha de forma autônoma e independente dos pais. Respeita as outras mulheres. Se casar, o faz com um homem que honra o universo masculino e assume sua metade na casa e o máximo que pode na criação dos filhos pequenos. Uma mulher que honra o feminino sabe que, se é mãe, não delega esta função a ninguém. Depois, pode honrar o campo dos homens, tomando consciência de tudo que ele carregou ao longo de gerações, sua prepotência, sua expiação e sua solidão. Sistemicamente, todo casal que inverte papéis, o homem que cuida da casa e dos filhos e a mulher que assume a função de prover o lar, fracassa como casal e pais. O homem perde sua força de homem e se transforma num filho, compensando inconscientemente uma frustração de sua primeira infância. Os filhos viram irmãos do pai e a mulher torna-se muito grande. Seu olhar se dirige para fora da família e ambos deixam de ter interesse e respeito um pelo outro. Segundo as leis do Brasil, a mulher assume o nome do marido e deixa o dos pais assim que se casa. Quando não faz isso, os filhos se enfraquecem, uma vez que a mulher ainda tem o nome e comporta-se como filha, não assume seu lugar de esposa e mãe. O marido tem sucesso profissional e financeiro quando sua mulher o respeita. Quem tomou seus pais apaixona-se por uma mulher que tomou seus pais e respeita os homens. Tomar o pai significa ter força, ter a força para adaptar-se à realidade. Tomar a mãe permite ter saúde, sucesso, amor e prosperidade. Apesar da generalização do trabalho da mulher, a ordem interna do casal continua sendo a mesma. Fisicamente, observa-se que no casal com amor e respeito, quando ambos são destros, o homem está à direita da mulher, menos na cama, onde é ao contrário. Estar à esquerda significa respeitar quem está à direita, e estar à direita quer dizer entregar-se a serviço daquele que está à esquerda e o respeitar. Quando se inverte essa ordem, a igualdade e o respeito mútuo entre os dois desaparecem. Quando a mulher está à direita, ou ela domina e o homem se transforma numa criança, ou ela é uma criança empoderada e o homem se faz de poderoso, mas é só aparência. E assim, como os conceitos de yin e yang, na cama, a mulher é o grau da sexualidade e o homem que compreende isso recebe na compensação entre dar e receber um oceano de prazer. A mulher no casal se adapta e cresce como pessoa na terra do marido. O homem que vai morar na casa ou na terra de sua mulher perde sua força. Todo homem deslocado de sua função torna-se agressivo. A violência é o maior sinal de fraqueza num homem.
Nos assassinatos de esposa cada vez mais frequentes, seja qual for a cultura ou a classe social, observaremos a presença, por um lado, das ressonâncias dos campos mórficos de atitudes e emoções humanas, ou de campos morfogenéticos de todos os sistemas de pertencimento, família, país, sexo, que transmitem a ordem de como atuar e como evoluir. E, por outro lado, a força da ordem de compensação, que impulsiona instintivamente homens e mulheres a vingar ou expiar injustiças coletivas do passado. Ao suportar o sentimento de culpa natural que um casal tem ao se afastar da família de origem, aí estará a força da família que estão criando agora, sua responsabilidade, autonomia e crescimento. Só homens e mulheres adultos psiquicamente lidam com esta culpa. Aqueles que não se relacionam com parceiros, não casam, ou casam, mas não assumem sua função no casal, é uma eterna criança que ainda quer agradar ao pai como filho. Deixam de olhar para a vida na qual compensariam o que receberam dos pais. A promiscuidade, por sua vez, revela a carência infantil da busca pela mãe. A pessoa é atraída pelo seu parceiro apenas porque a atrai como homem ou como mulher. No casal homossexual, da mesma forma, cada um é atraído sexualmente pelo outro. A homossexualidade é um destino marcado por várias intrincações graves de exclusão em gerações anteriores, substituição de ancestrais excluídos do outro sexo, não ter acesso ao progenitor do mesmo sexo. Há uma fidelidade a um campo polarizado, como o desprezo pelo outro sexo, sejam mulheres, sejam homens, o medo das mulheres pelos seus parceiros ou pela violência do homem, o campo das mulheres castradoras, etc. Agradecer o próprio destino, tomar seus pais e se reincluir serão as metas da pessoa homossexual. A partir daí, sua vida começa a se ordenar, ganhando força, fluidez e felicidade. Daquilo que pode parecer à primeira vista um problema, virá toda a sua força. Ao invés de rejeitar, como foi rejeitada, precisa aceitar humilde e corajosamente, reincluir-se com os outros e dizer: sou igual a todos vocês. O homem homossexual precisa tomar a seu pai e a mulher homossexual a sua mãe, ficando em paz com a sua homossexualidade. Há muitos abusos conscientes ou não na infância de ambos, mas o que importa é a atitude que se tem frente a este destino. Quando uma criança entra precocemente em contato com a sexualidade, ainda que de uma maneira ameaçadora, entra em contato com a força da vida. Quem supera esta experiência alcança uma profundidade e uma força que outra criança não tem. Se continuar como vítima após a infância ou ficar confrontando os outros para ser aceito, fica na vingança. Continua olhando para fora ao invés de tomar seu destino com a força que ele lhe traz e se impede de ser feliz assim como é. Sexualidade é questão de foro íntimo, é solução, não problema, nem próprio, muito menos dos outros. O casal se realiza na sexualidade. A fusão do complementar cria mais vida. A sexualidade é força instintiva por excelência. Existimos graças a ela. Se apodera de nós com muita força e sua grandeza inclui todos os riscos deste poder. Daí o respeito que ela exige. Qualquer barreira ou limitação a ela tem péssimas consequências. Todos os medos da sexualidade criam desordens e perversões que atravessarão gerações. A força de um casal vem da fusão dos opostos, masculino e feminino. Esta fusão é vivida em 2 níveis, no nível aparente do gênero de cada um e no nível profundo, no qual cada um integra sua parte masculina e sua parte feminina, como fruto que é da fusão entre um homem e uma mulher. Todo homem e mulher tem sua parte masculina e sua parte feminina. Na fusão de ambas origina-se o ser humano pleno e sexuado. Tomando e respeitando a força da sexualidade de um casal, o pai e a mãe que o gerou aceita as suas 2 partes por igual e chega no máximo de sua força e realização pessoal, depois num relacionamento de casal. O casal une seus 2 membros. Cada um proporciona ao outro o que lhe falta. Depois de um tempo juntos, o feminino e o masculino se desvanecem e já existe menos atração naturalmente, porque precisam menos um ao outro. Por isso é necessário que cada sexo reforce sua identidade sempre.
estando de vez em quando somente com os do seu próprio sexo, para voltar a contribuir mais com a união. Não existem tipos puros, já que todos nós estamos vinculados a ancestrais de ambos os sexos, às vezes de um modo muito forte, e esta influência se reflete em nossa organização genética. O cérebro do homem e da mulher tem muitas diferenças. Nas mulheres é maior ou mais desenvolvido o córtex anterior e pré-frontal, a ínsula, o sistema neuronal especular, a pituitária e o hipocampo. No homem, a amígdala, a área pré-óptica medial no hipotálamo, a área do impulso sexual é 2,5 vezes maior no homem. Núcleo pré-mamilar dorsal, a união temporal parietal e a área tegmental ventral. Assim, o homem dirige sua energia mais para vida, sexo, futuro, objetivo, ação, agir, competir, resolver, concentração focada, força de ataque, fuga ou paralisação diante de um perigo, a serviço de uma meta. A mulher dirige sua energia mais para o passado, emoções, falar, estar junto, acolher, responsabilidade com as pessoas, proteger, atenção múltipla, ternura, alegria, buscar ou dar apoio diante de um perigo antes de fugir, a serviço dos valores. Quando a partir da integração entre masculino e feminino se produz a fusão dos dois hemisférios cerebrais, tem-se como resultado o que poderíamos chamar um cérebro do coração, que significa estar presente, estar na força do adulto, ter autoestima, criatividade, conexão, amor e paz. Graças à convivência e à troca sexual e afetiva entre os dois membros do casal, a intimidade pode ser desenvolvida, o estado mais evoluído das relações entre dois adultos. Depois vem a convivência, que se baseia fundamentalmente no respeito mútuo. O casal se transforma numa nova unidade, e nessa unidade estão os dois mais o seu projeto de casal. É a primeira vez na história da humanidade que homens e mulheres estão saindo dos campos de memória e começam a se olhar mutuamente nos olhos, descobrindo o outro sexo como é, como diferente e igual, com respeito e amor. Sabemos que os seres humanos se conectam com algo maior através de seus pais. Quando seus pais se olham com amor e respeito, e somente a partir do momento em que esses pais se olham como um casal, ou são olhados como casal pelos seus filhos. Quando dois seres humanos se entregam ao casal e se colocam como casal, entram em ressonância com o centro vazio criador de infinitas possibilidades, transformando-se nele. A sexualidade é vida. Homo ou hétero, a sexualidade é a expressão da vida. Desfrutar de nossa sexualidade em nosso destino é colocar-nos a serviço da vida, em sintonia com algo maior. Integrar e respeitar as diferenças básicas entre homens e mulheres é o primeiro passo para voltar às ordens do amor. Os futuros relacionamentos, a partir de casais integrados, terão mais chance de deixar o passado para trás e abrir-se para o novo, proporcionando cada vez mais a fusão dos opostos e oferecendo um salto quântico na evolução humana.